da internet. Oi, Fernando. Como é que vai a Boa senhora agora? noite. Eu Tudo bem? não preciso me intimidar e chamar você de senhora, né? Mas como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Hoje sim estou te ouvindo, né? Até a gente quer antecipadamente aqui pedir desculpa que na vez anterior que a gente tentou fazer a nossa live, por conta da internet, uma coisa ainda que a gente estava aprendendo, e aliás estamos ainda aprendendo a fazer, nós não conseguimos fazer. De antemão já te peço desculpa por aquela oportunidade lá, tá? Capaz, é um momento de muito aprendizado, então tudo vale, né? Não precisa se desculpar. O Fernando, eu gostaria de te apresentar, se fizesse uma outra apresentação, porque na outra oportunidade, e você já está sendo anunciada no convite que a gente faz da live, como doutora. Você é doutora em enfermagem. Explica para a gente onde é que você é também. Sim, eu sou formada há 11 anos pela Universidade Federal de Pelotas. Eu sou natural de Venâncio, né? Meus pais, agora só meu pai, que minha mãe já é falecida, ele mora então em Venâncio Aires. E fui para Pelotas, então passei na Federal lá, me formei em 2009, posteriormente ingressei no mestrado lá na Universidade Federal. Terminei o mestrado e sempre gostei muito de estudar. Eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar, tem que ir atrás, né? Porque senão a gente fica sendo um mero profissional comum como os outros qualquer, né? Então eu acho que a gente tem que ser diferente, tem que ser autêntico e, enfim, o estudo é o que nos vai dar isso, né? E depois ingressei no doutorado, em 2014, então, minha mãe teve uma doença, um câncer, fez com que eu retornasse para cá, né, para poder ficar perto dela e cuidar um pouquinho também, porque eu tenho só um irmão, e não ficar tudo só com ele, né. Então, eu voltei para Venâncio, daí em 2014, para trabalhar aqui na UPA em Lajeado. Daí trabalhei 2 anos na UPA, foi uma experiência muito boa, eu sou apaixonada por urgência e emergência, é o meu chão, assim, minha paixão, né. Então, trabalhei na UPA, foi bem legal a experiência ali. Depois fui para o Hospital Estrela, trabalhei no banco de sangue, lá na agência transfusional, na coordenação do pronto-socorro. E, posteriormente, na atenção básica aqui em Lajeado, quando o Tovar, que era secretário da Saúde, me fez o convite, então, para vir para Lajeado. Daí, depois, a Prof. Arlete, então, que é a coordenadora do curso de enfermagem, me convidou para ir para a Univates. Então, atualmente, eu sou professora, né, professora do CCBS, então dou algumas disciplinas da enfermagem, mas também algumas disciplinas de outros cursos, né. Certo. E Inclusive, enfermeira... você é professora da minha filha, né? Você é professora da minha filha. Você é professora Sim. da Ana Carolina, minha filha, né? Sim. Uhum. Que também faz enfermagem. Fernanda, também quero aproveitar já e parabenizar a classe de vocês, que no dia 12, agora, é o Dia Internacional do Enfermeiro, né? Da enfermagem, né? E ontem, dia 20, era dia do técnico em enfermagem. Uma semana de comemoração, principalmente nesta época em que a gente vê esses profissionais em tão alta conta, né? Parabéns para vocês. Com certeza. Obrigada. E tu sabes que esse é o ano internacional da enfermagem, né? Comemorado, então, 200 anos da mentora da enfermagem, né? A Florence. Então, a gente teve esse ano, eu vejo como para realmente mostrar a nossa importância para o mundo todo, né? Porque hoje o mundo se volta para os profissionais da área da saúde. E a enfermagem, ela é a base dos sistemas de saúde, né? Nenhum serviço funciona se a gente não tiver a enfermagem, né? Então, eu vejo que a população hoje está olhando de uma maneira diferente para nós. O que deveria sempre ser assim, né? Nos tratar com respeito, com carinho, né? Mas não, a gente sofre muitas coisas, né? Agressões físicas, verbais no nosso trabalho, né? Então, tipo, o paciente está esperando, está demorando a consulta, o médico que demora para chamar, mas quem vai ser xingado é o enfermeiro, né? Então, eu acho que é o momento da sociedade pensar um pouquinho, né? E pós-pandemia, nos tratar um pouquinho com mais carinho, porque a gente merece.
Com toda certeza. E eu acho que esse merecimento, ele aflora muito mais agora, que quando a gente conseguiu ver, de fato, né, o trabalho e a importância do trabalho de vocês, tanto enfermeiros como técnicos em enfermagem, que são na linha de frente, né, muitas vezes junto com os médicos, mas vocês que estão muito mais junto com o paciente. E a gente viu, infelizmente, profissionais, colegas seus, no mundo inteiro, vir a morrer por conta dessa pandemia também, né? Infelizmente. Uhum. E tu sabes que essa questão de hoje, né, a gente ter menos respiradores, por exemplo, para atender os pacientes, em Pelotas, essa realidade já era uma constante. Muitas vezes a gente tinha que decidir qual paciente ia ter o respirador, qual a gente ia tirar, né? Então a enfermagem por trás, né, do palco, vamos dizer assim, a gente sofre muito também. Não é a pandemia que está mostrando o nosso sofrimento, não, sempre foi assim, né? Então, hoje, que nem eu digo, a população está olhando de uma forma diferente para nós, mas a gente sempre teve questões importantes que deveriam terem sido vistas, né, há mais tempo. Por exemplo, a gente, da enfermagem, nós não temos piso salarial, né, piso base. Então, todos os cursos têm, menos a enfermagem. Então, algo que não é, né, plausível de ter em pleno século XXI, mas a gente tem. Pois vocês, um pouquinho mais sobre essa situação, por exemplo, assim, vocês têm uma profissão, eu diria até que não é só uma profissão, é uma doação, é um estímulo, é um dom até. Porque muitas vezes a gente vê muitas enfermeiras, como é o teu caso, você tem que dar aula, você tem que trabalhar num determinado lugar para fazer um salário mais ou menos adequado. E nessa hora aqui, principalmente quando eu digo que agora a gente está vendo com os olhos esses profissionais que vocês são e a qualidade e a importância, infelizmente, muitas vezes precisa a gente passar por uma tristeza tão grande como estamos vivendo para talvez ver e notar esse trabalho de vocês e valorizar eles. Eu acho que isso é importante. Então, vocês têm que trabalhar muito para ganhar um salário mais ou menos, porque não tem nem piso, né? É isso aí. E posso te dizer assim que a enfermagem, para mim, é muito amor pela profissão. Tu tem que gostar muito de cuidar do próximo, né? Cuidar do paciente. Tu tem que tratar ele como se ele fosse o amor da vida de alguém, né? Pensando que ele é o amor da vida de alguém. E eu vejo muito que, por mais que a gente não seja valorizado, a questão financeira, né? Isso às vezes não é o que nos enche de prazer. Mas tu tá lá trabalhando, aquele sorriso, tu conseguir restaurar, né, um paciente, por exemplo, tá em parada, tu conseguir voltar, né, enfim, um politrauma que tu atende, né, na rodovia. Então, isso que é importante para quem realmente gosta da profissão, isso não tem preço. Então, em Pelotas, eu trabalhava de noite no pronto-socorro e o salário era muito baixo, muito baixo. Mas eu amo de paixão aquele lugar. Aquilo me ensinou muito mais além da profissão, me ensinou como pessoa também, né? Então, se tivesse que voltar para lá, voltaria pelo prazer de trabalhar mesmo, porque eu gosto muito disso, né? A gente tem que receber porque a gente tem gastos, né? Mas quem realmente acha que gosta da enfermagem é isso aí. Eu acho isso muito nobre, muito importante ter esse pensamento e essa ideia sobre a profissão, mas a valorização financeira ela tem que ser bem adequada. Eu acho que é importante você valorizar, mas também pagar adequadamente esse profissional pela importância que é. Muitas vezes eu não quero fazer relação nenhuma, mas a gente vê no Brasil, no mundo, jogadores de futebol ganhando verdadeiras fortunas, quando agora eles não são tão necessários, né? Que a gente viu que no nosso dia a dia a gente pode passar muito bem sem a profissão deles, né? Diferente da de vocês, que é tão necessária e comparar em salário, então nem se fala, né? Eles estão lá embaixo.
Não, a gente vê muitas coisas assim que tu fica pensando, nossa, como a gente realmente é desvalorizado, né? Mas eu penso assim, ó, tu tem várias opções no mercado, né? Tu tem diferentes lugares para trabalhar. A enfermagem tem muito emprego, né? É uma área que se tu te formar, tu consegue emprego logo. Então isso é muito bom. Então eu acho assim, não estar satisfeito com aquilo que tu tá ganhando, troca, né? Não deixa que aquela situação toda prejudique o teu trabalho do dia a dia, porque tem pessoas que acham muito importante a questão financeira, então acabam não dando tanto como deveriam, né, no trabalho. Então eu sempre digo assim, eu nunca fui de reclamar de onde eu trabalhei. Se eu achasse, né, que estaria ruim, bom, então troca, né? As opções são inúmeras hoje no mercado, tanto na parte da, né, da assistência quanto na parte da docência. Então, quem não gostou, né, não se identificou com assistência, faz um mestrado, faz um doutorado, vai para a sala de aula, né? Enfim, também é importante, mas daí tu não tem tanto contato, tu, né, tem uma valorização melhor também, né, financeira, eu digo. Então, eu acho que opções tem bastante, né? É tudo uma questão de escolha, né? Mas, Fernanda, Mas o eu acho propósito da que gente... Pois é? quando tu escolhe fazer enfermagem, a gente sabe de tudo que nos espera, né? A gente sabe que a gente vai ter que trabalhar de noite, que a gente não vai ficar no aniversário da mãe, do pai, do filho, Natal, Ano Novo. Então, tu escolheu isso ali. É a nossa escolha acima de tudo, né? É verdade. Tudo na vida é uma questão de escolha, né? É bem importante isso. Mas eu ainda acredito que vocês, a partir de agora, terão um up na profissão. Além do reconhecimento e do aplauso que a gente vê, que eu acho isso tudo muito bonito, né? Muito louvável, mas aquela qualificação que dignifica também o profissional. Uhum. É a valorização do profissional que eu acho que tem que ter muito bem adequado. Mas, Fernanda, eu queria também falar contigo a respeito da... Como é que você está vendo aí essa questão dessa pandemia? A gente está vendo Lajeado, da onde você está falando agora, Uhum. que é um dos locais que tem mais preocupação no Rio Grande do Sul. É a segunda Isso. cidade, estão confirmando aqui os casos, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Porto Alegre tem hoje registrado 601 casos confirmados, com 26 óbitos. Lajeado vem em seguida com 577 casos e 16 óbitos. É bastante, né? Como é que está vendo essa situação toda? Eu acho que tem muitos fatores associados nisso, né? Nós temos a Univates aqui, que está, né, fazendo um trabalho esplêndido junto com o município, né? Eu vejo que a Univates, ela está colocando realmente a missão dela, né? Como ela sempre fez aqui no Vale do Taquari, por ser uma instituição comunitária, né? Então, ela está olhando para a comunidade com muito carinho e está fazendo muito bem a parte dela. Por meio da Univates, a gente tem mais testes, né? Então, a gente acaba testando mais pessoas. Então, a gente vai ter mais pessoas positivas também, né? Tem a questão também daquele pessoal que foi viajar, que voltou para cá, então era um número, né, expressivo de pessoas, então automaticamente vão transmitir mais, né? Então, eu vejo que é isso, que Lajeado está nessa situação por esses motivos. Mas se a gente sair um pouquinho da pandemia, e daí tu vai pensar assim, né, mas por que Lajeado, né? Tanta cidade, por que Lajeado? Eu penso que a gente tem alguma coisa para aprender aqui, né? Eu acho que tem alguma coisa que precisava disso para nos ensinar. Não sei se é para ser pessoas melhores, para respeitar mais os outros. Eu vejo que alguma coisa tem que a população lajeadense, né? Enfim, teria que pensar um pouquinho sobre isso também. Quer dizer, você acredita até numa espécie de castigo divino, assim, mais ou menos isso? Não diria castigo, mas eu diria que a gente pensa, né? A gente ouve muita coisa, tu lê, tu estuda, então tu fica, né, com várias ideias assim, mas eu estava refletindo esses dias, porque Lajeado, né? Tu tem que tentar pincelar algumas coisas e eu acho que é muito isso, assim, sabe? Uhum. É Bom, muito, é muito diferente, por exemplo, eu morei em Pelotas 10 anos. A população de Pelotas ela é uma população muito humilde,
né? Não tem indústria, não tem fábrica, então a população é de classe média baixa. Quem tem muito dinheiro, que é 5% da população, tem muito, e o resto tem muito pouco, né? Então, atender um pelotense, qualquer coisa que tu vai fazer para ele é muito bom, ele fica eternamente grato por ti, né? A gente tinha situações lá em Pelotas que eu tinha que deitar um paciente no chão, por exemplo, né? Colocar um colchonete, e que era o único lugar que a gente poderia deixar ele. Situações muitas vezes insalubres, assim, né? Mas ele te agradecia muito. Agora, o senhor imagina a gente colocar um lajeadense nessa situação. Nunca, né? Então, eu acho realidades bem diferentes, né? E muito eu imagino diferente. que ninguém, eu até imagino que ninguém deva ser colocado no chão, né? Seja ele Com lá certeza. a pessoa mais humilde, quanto a mais abastada, né? Eu acredito que, Sim. numa questão de igualdade, pelo menos talvez um devaneio, né? Uma utopia da minha parte, mas quem sabe um dia nós conseguimos igualar um pouquinho mais essas situações aí. Mas, independente disso, eu não imagino ninguém sendo atendido no chão. Mas é uma realidade que existe, né? Então, a gente vê muitas coisas que hoje as pessoas aqui têm, eu acho que tem que dar muito valor por tudo que a gente tem aqui em Lajeado. A gente tem serviços de saúde importantes, né? Que são valorizados. A gente tem hoje a Univates, né? Que está gerenciando, então, a UPA, atenção básica. A gente sabe, por meio de pesquisas, que quando uma instituição de ensino está junto com o serviço, a gente tem muitas melhorias, né? Então, eu acho que a população tem que ser muito satisfeita aqui na região do Vale do Taquari. Com certeza, eu também. Eu falo daqui de Encantado, por exemplo, que eu conheço bastante. Conheço também Lajeado, alguma coisa. A nossa realidade aqui no Vale do Taquari, ela é bem melhor, eu diria, que outras realidades do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar a metade sul, ela é extremamente carente em vários serviços públicos, né? Que devem, sim, ser melhorados cada vez mais. A nossa região, o Vale do Taquari, é uma região muito produtora, talvez pelo empenho, pelo trabalho, se conseguiu tudo isso que a gente tem aqui hoje. E a valorização deve, sim, ser feita tanto dos hospitais que nós temos aqui em Lajeado, que nós temos em Santa Cruz, que temos aí em Venâncio Aires, que temos em Encantado, Teutônia, são locais aí que dão verdadeiros exemplos no tratamento de saúde. Eu acho isso extremamente importante e a gente tem que valorizar com toda certeza. Eu quero te fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal até. Você confirmou, você teve o Covid, você confirmou isso com testes ou não? Não confirmei com testes. Eu tive um mal-estar que eu nunca tive na vida, muita dor no corpo, né? Vômito, náusea por 5, 6 dias, até eu ir consultar, porque quando a gente é da área da enfermagem, a gente se automedica, né? O que não é o correto, mas a gente acaba fazendo isso, né? Então, chegou o dia que eu não aguentava mais, que eu acho que eu tinha emagrecido uns 4 quilos em pouco tempo. Então, fui consultar e daí o médico, né, me deu o atestado, então, de 14 dias e ele disse que para ele era, então, coronavírus, Covid-19, né? Eu vou te dizer, sinceramente, eu não fiz o teste, mas eu acredito que sim, que era, porque eu nunca passei tão mal em toda a minha vida e não tinha nenhum fator predisponente para mim estar assim, não tinha, né, enfim, eu estava me alimentando bem e tudo, então eu acredito que sim, é um mal-estar. Hoje a gente vê pesquisas, né, que o Covid-19 não é só infecções respiratórias, né, sintomas respiratórios, tem também sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito, mal-estar. Eu li recentemente um estudo super interessante que umas lesões avermelhadas em cima dos dedos, né, do pé, também são relacionadas ao Covid-19. Então, a gente não... É muito estudo e a gente está conhecendo e aprendendo com a doença, né? Mas eu acredito que sim, porque foi um mal-estar bem diferente, assim, muito ruim. Na verdade, você teve todos os sintomas há algum tempo já, quando os próprios exames eram mais difíceis do que são agora, né?
Sim, as pessoas que eram testadas, somente aqueles graves, né, que iam para UTI, foi bem no início ali. Eu acho que em seguida que tudo aconteceu, umas 3 semanas depois que, né, que a gente começou com o isolamento social. E você teve um contato, aquele contato comunitário, você teria pego em Lajeado mesmo? Acredito que sim, que eu vou muito pouco lá para o meu pai em Venâncio, porque já estava essa situação, ele é idoso, né, então, para cuidar um pouco dele, e acredito que sim, a gente teve uma aluna, né, da Univates que internou no Moinhos de Vento, né, então, não sei, acredito que é isso aí. Você é relativamente nova, não tem comorbidade nenhuma? Não tem? Não, não tem. E mesmo assim, os efeitos que o vírus, teoricamente, que você teve, já vista os sintomas que você relata, não sou nenhum médico para dar isso, mas é que a gente está vendo todo mundo falar dos principais sintomas, e você teve ela até forte, né? Muito, muito forte. Não, eu sou uma pessoa muito difícil de me entregar, assim. Eu vou fazendo as coisas, mas chegou uma quarta-feira de tarde, eu queria estudar, eu não conseguia mexer meus braços de tanta dor no corpo. Uma dor insuportável, que nenhuma medicação estava adiantando mais. Tanto que eu cheguei lá no pronto atendimento e quem me atendeu foi um colega meu que trabalhou comigo no posto de saúde e na UPA também. E ele disse, Fê, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, eu não tô legal. Eu disse, pra mim tá vindo no serviço é porque realmente eu não tô nada bem. E é isso. Eu vou te dizer assim, ó, a única vez que eu me senti tão mal, eu acho que eu tinha uns 15 anos que eu ajudei meu pai, eu ajudava, né, ele plantava fumo, a colher fumo no molhado. E daí a gente molha a roupa e ela seca no corpo, e daí tem os agrotóxicos, né, e tem uma doença chamada doença da folha verde, que tu fica muito mal por isso. E eu me lembro que eu passei muito mal, era final de ano, assim, e eu passei com vômito, mal-estar, uma dor no corpo, ficava só na cama, mas essa vez foi pior ainda. Então, realmente, eu acredito que tenha... Aí que a gente diz, né, todo mundo tá com aquela ideia assim, diz, não, todo mundo tem que pegar, vai pegar, 70% vai pegar, porque senão não vai ter. Isso é meio relativo, porque eu não quero pegar, de maneira nenhuma. Eu não quero passar o que você passou, não quero dizer, pode dar, você não tem nenhum sintomas, porque bem, se for assim, até me sujeito a pegar, de outra maneira, não. Quer dizer, os cuidados ainda valem, né? Vale Sim, muito. com certeza, com certeza. Eu acho que ninguém quer pegar, né? Ninguém quer ter essa doença, até porque a gente não sabe como ela está se manifestando, né? A gente tem estudos que mostram isso e aquilo, mas cada indivíduo é único, né? Cada pessoa é única. Então, ela tem, né? O organismo dela vai responder de uma forma. Então, realmente, o uso de máscara, né? Manter isolamento social, todos os cuidados importantes. Eu vejo que muita gente não respeita a fila, né, para ficar uma distância, não estão respeitando. Então, que a população respeite, realmente leve mais a sério isso, né? Eu acho que tem alguns ainda que não estão acreditando no que a gente está passando. Eu estava, por exemplo, assim, aqui encantado, pelo menos os últimos números que a gente vê, e a todo momento a gente está tendo novos casos, né? Mas são 34 casos confirmados e 2 pessoas necessitaram de UTI e com relativamente ruins. Algumas pessoas já saíram de UTI, um morreu, né? Que estava em Santa Maria, tinha uma comorbidade, me parece que sofria também de uma doença bastante ruim, né? Tem doença boa, mas bastante ruim, e acabou morrendo com 40 e poucos anos. Então, veja só que é um problema muito grave que a gente está vivendo, e quanto mais a gente ficar longe, melhor, porque aí o sistema de saúde vai conseguir dar conta de todos esses números que poderemos ter aí, né? Exatamente, esse é o pensamento, né? Que a gente vá tendo os casos aos poucos e a gente vai conseguindo dar conta disso, né? Nós organizamos aqui em Lajeado o ambulatório de especialidades médicas, né? Que a gente tem uma estrutura bem grande para atender os pacientes Covid-19, como um hospital de campanha, então.
né? Nós organizamos tudo, mas nesse momento ainda não foi preciso. Então, a gente está na retaguarda, caso seja necessário, né? Os funcionários da Univates também estão à disposição do município, tanto que eu trabalhei um dia na UPA ali, e outras colegas também estão trabalhando no laboratório, né? Então, a gente está todos juntos, mas é isso aí mesmo, né? Quanto menos gente tiver a doença, assim a gente vai conseguindo se organizar. Você acha, na sua opinião, Fernanda, como você também é professora, você acredita que depois disso, que uma hora eu acredito que a gente vai passar por isso, né? Acho que o otimismo de todos nós, mesmo ainda com tanta coisa para se conhecer dessa doença, eu acho que uma hora dessas nós vamos alcançar o pico e depois declinar, como pelo menos estão os cientistas da área estão falando. Você acha que nós vamos melhorar todo o nosso sistema de saúde a partir deste ponto agora? Uma outra realidade, não tanto que nem aquela que você disse, que você já sentiu uma falta há um tempo atrás. Nós seremos melhores a partir de agora também na questão hospitalar e de médicos? Com certeza. O sistema de saúde, para muitos que não sabem, né, a gente teve uma emenda constitucional que congelou os gastos em saúde por 20 anos. Então, acontecesse o que fosse acontecer, aqueles seriam o dinheiro para a saúde. Né? Então, a gente tem falta de leitos de UTI, né? As pessoas acham que não, mas sim, nós temos leito particular de UTI, nós temos leito Unimed e nós temos leito SUS. Né, tudo no mesmo serviço, assim, né? Então, com essa questão da pandemia, os serviços foram melhorados, né? Em questão de UTI, em questão de equipamentos. Então, sim, nós teremos um sistema de saúde melhor, com certeza, melhorado. O Vale do Taquari, com certeza, terá uma qualificação melhor. Nós, aqui em Encantado, já vamos ter, porque daqui a alguns dias teremos, além dos 5 leitos que está sendo preparado para o Covid especificamente, nós temos uma ala nova do Hospital Santa Terezinha, que está sendo edificado, está sendo finalizado. Teremos 10 novos leitos de UTI, com todo o equipamento do que melhor tem à disposição. Eu acho que isso tudo vai fazer parte de uma melhora como um todo para o Vale do Taquari. Eu acho que vai ser uma grande referência em saúde o Vale do Taquari. Culturalmente, né, os modelos de saúde no Brasil sempre foi assim, né? A gente sabe que a saúde nunca foi uma dádiva do Estado, sempre foi por meio de alguma luta, né? O SUS foi criado por meio de luta popular, né? Tudo por meio de conquistas. E agora a pandemia veio para mostrar que, de novo, a gente tem que se organizar em cima de alguma coisa que está acontecendo, né? Há muitos anos atrás foi porque o Brasil precisava dos portos limpos para vender café, né, para o exterior. Então, limparam, fizeram, né, toda uma situação de melhoria da questão urbana de São Paulo para poder o Brasil ser visto de uma forma melhor, né? Que eles comprassem, então. Então é isso, o Brasil sempre foi assim, né? A gente tem um sistema de saúde muito importante, nós somos referência, né, na questão da imunização, né, das vacinas para o mundo todo, o projeto de doação de órgãos também, ele é muito, né, do transplante de órgãos também é muito importante no Brasil, e outras coisas que a gente tem do SUS. Mas sempre foi assim, precisou ter alguma coisa para a gente poder adquirir materiais, melhorias. Isso é a cultura do Brasil, né? E por mais que a gente sempre tenha um modelo, né, antigamente curativista de atenção à saúde, em que os hospitais são mais importantes, né, do que a promoção da saúde, que depois a gente mudou então para o modelo de promoção da saúde, né? Ainda assim a gente tem um maior investimento quando está acontecendo alguma coisa. Para te saber também, há 2 anos atrás foi cortado muito dinheiro em pesquisa, né, para as federais, para todo o Brasil, CNPq que organiza, né, então a gente teve um dinheiro cortado para pesquisa. E o que a gente mais precisa hoje? Pesquisa, né? Pesquisar qual vacina, qual medicamento, e daí a gente olha, tem aqueles serviços, né, deteriorizados, que não têm condições de fazer pesquisa. Por quê? Porque anteriormente eles acharam que não era importante pesquisa. É verdade. Esse governo que está aí, ele resolveu direcionar
conforme o seu gosto, conforme a sua visão da coisa pública, né? Diminuiu muito o dinheiro do CNPq, aqueles intercâmbios de escolas, de instituições federais que eram de grande importância, que formavam e que lapidavam os nossos ainda futuros profissionais, diminuiu bastante. E hoje, como você disse, é desses que mais a gente está precisando. Ver que todo o dinheiro investido na educação, ele retorna em algum momento à nossa sociedade, né? É um investimento que se deve fazer. Eu acho que isso fica de lição também. Educação é muito importante, né? Então, eles terem cortado esses gastos, esses recursos, né? Isso foi algo que hoje eles estão vendo, né? Que poderia ser muito melhor, a gente poderia ter vacinas mais rápido, enfim, medicação, mas por questões que no passado não foram levadas em consideração, né? É verdade. Inclusive, nós estamos numa disputa, infelizmente se politizou, até medicamento está sendo politizado. Eu tenho uma coluna no jornal aqui, escrevi hoje, sai amanhã, onde eu busquei uma frase que é só no Brasil que a gente tem torcida para remédio. Eu nunca tinha visto antes, em lugar nenhum, nunca tinha lido, em que a gente disputava por conta de uma situação política, onde está bastante polarizado no Brasil. Nós estamos disputando a cloroquina ou a tubaína, né? Como disse o presidente, de forma piada, né? Quem é de direita toma a cloroquina, quem é de esquerda que tome a tubaína, né? Segundo ele. Infelizmente, a gente tem que ouvir algumas coisas nesse sentido, né? Mas... eu acredito que as coisas estão se exacerbando mais nesse momento, né? Então, acho que as coisas estão aparecendo por isso, porque é um momento único, né? Uma pandemia, a gente nunca viveu isso. Então, acho que automaticamente acontecem essas situações. Mas na verdade o que eu preferia mesmo são os profissionais da área de saúde que ditassem regras quando são da saúde, né? E que os políticos trabalhassem pela coisa pública. É isso que a gente espera de todos, na verdade. Que a gente tenha uma sociedade melhor, que ela seja, sim, politizada, mas para o bem comum. Eu acho que esse é o importante. Mas, Fernanda, para a gente partir para o nosso encerramento, você acredita que as nossas faculdades, como você é professora, e eu tenho, até como eu disse, uma questão muito particular, minha filha, que aliás me assessora também aqui, e que hoje está de aniversário, né, Ana Carolina? Parabéns! E ela teremos profissionais mais valorizados, melhores, aqueles que são dedicados à profissão, e eu acho que vocês estão formando isso aqui no Vale do Taquari, né, Fernanda? Com certeza, a Univates, ela tem professores, né, doutores na sua maior parte, né, isso é muito importante, né, porque a gente tem um ensino melhor também, e tudo que a Univates preza, né, para nós, ela nos incentiva a estudar, a trazer melhorias, né, dentro da sala de aula. Então, agora, com as aulas virtualizadas, a gente vê que a qualidade não diminuiu das aulas, né, então a Univates, ela tem um amparo muito importante para os professores, para que a gente consiga dar um melhor ensino para os alunos. E eu digo que o que eu acho que é muito importante na enfermagem é a gente ter a prática junto, né? Por exemplo, assim, eu sou enfermeira, fui enfermeira assistencial, ainda sou, há 10 anos. Então, eu tenho a minha prática profissional e a docência, o doutorado, né? Então, isso agrega bastante conhecimento para mim poder transferir para os alunos, porque daí tu dá um exemplo da prática e agrega junto com a teoria, né? Que eu acho que a teoria, ela diz uma coisa, mas nem sempre na prática é assim, né? Eu sempre digo, a gente tem uma linha reta, mas a gente pode ir, mas a gente tem que voltar, porque muitas vezes não é semelhante, né? Bom, uma coisa, você não é médica, né? Você não receita, não dá receitas, mas você, antes, há pouco eu falei da cloroquina, daquilo que você leu aí, especificamente, é um medicamento a ser utilizado? Você acredita que é um medicamento que pode ser associado a outros para combater essa doença?
Pelos estudos que eu li, sim, eu acredito que é um medicamento eficaz para o Covid-19. A gente precisa de mais estudos, né, para comprovar realmente, mas acredito que sim. Esse é um medicamento, né, a hidroxicloroquina, que já é usada para pacientes com doenças reumatológicas, né? Então a gente entende que um paciente que tem uma doença reumatológica, ele tem esse fator de proteção, né, porque ele já está tomando essa medicação. Então, é uma medicação que já vinha, não é uma medicação nova no mercado, né? Ela não foi feita para o Covid-19, a gente já tinha essa medicação, né? Foi melhorada, foi mudada a fórmula, enfim, algumas coisas importantes, mas a gente já tinha essa medicação e eu acredito que sim. E também a gente trata com sintomáticos, né? Que a maioria, né, doenças respiratórias, ou antibiótico, ou sintomáticos, que a gente vai acabar lançando mão, né? Com toda certeza. Eu acho que tudo que é bom, né, seja ele o que for, seja da esquerda ou da direita, mas que salvem as pessoas, isso Com é o mais certeza. importante, né? Eu acho que tudo que Isso aí. estiver à mão, a gente deve ocupar para o bem das pessoas, com toda certeza, viu? Ô, Uhum. Fernanda, quero te agradecer por demais a sua participação aqui com a gente, essa nossa fala, e quero te dizer também que nós estaremos colocando disponibilizando essa nossa fala, porque o nosso ainda é bastante tímida a nossa visitação, ou a visitação das pessoas dentro deste canal, mas depois ela vai para o Força Uhum. do Vale, o Facebook do Força do Vale, jornal Uhum. que circula, inclusive, amanhã, e lá fica à disposição de mais de 10, 12 mil pessoas que são ligadas a esse Facebook, que poderão assistir essa nossa entrevista novamente. Obrigado pela sua Tá participação, viu, bom. Fernando? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um momento que a gente tem inúmeros aprendizados, né? E estar aqui falando, conversando um pouquinho com vocês é muito, muito legal. Adorei também. Muito obrigada. Parabéns para Ana, né? Agora vão ter uma festa, então um churrasco. Não, o pior é que Obrigada. vai ser bem tímido aqui, é só nós aqui. Épocas Mas, de coronavírus. mas é importante comemorar de uma forma, né? Não deixar Obrigado, passar em viu? branco. Um abraço para Tá ti, viu, bom? Fernando? Até logo. Outro. Tchau. Bem, tivemos aí a Fernanda, né?